Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Everton Massaia. Eu vou desenvolver com vocês nesse módulo um olhar sobre a promoção de saúde e prevenção de doenças neurológicas. Para tanto, nós vamos falar sobre algumas doenças neurológicas e fazer um passeio sobre algumas alterações que essas doenças provocam nos indivíduos, ou as doenças, como elas se manifestam, né? E a partir desse olhar a gente vai começar a pensar em como eu posso, através da prática fisioterapêutica, através da aplicação do exercício, através de um programa, não necessariamente de reabilitação, mas um programa de exercícios físicos regulares, e aí lá na frente pensar num programa de reabilitação para o paciente, como que eu posso intervir no processo, como que eu posso intervir para que o indivíduo possa, se desenvolver alguma doença neurológica, conviver bem com ela, poder acompanhá-la de forma correta, e como que eu poderia fazer, ou como que o meu trabalho como fisioterapeuta poderia contribuir para que os indivíduos não desenvolvessem doenças neurológicas, ou para que eles ficassem mais tempo ou mais tempo de vida sem que sofram com consequências decorrentes de alterações do sistema nervoso. Eu sou fisioterapeuta, sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria, eu sou especialista em saúde comunitária, sou especialista em docência na saúde, tenho formação no conceito BOBAT básico e durante o período de 2003 a 2016 eu fui membro efetivo da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, na Regional Porto Alegre, onde eu pude viver uma experiência única na minha carreira profissional, que foi poder trabalhar não diretamente com o doente, não diretamente com as pessoas que tinham uma doença, no caso Alzheimer, mas trabalhar e poder acompanhar e poder orientar as pessoas que cuidavam de pessoas com doença de Alzheimer. Ao longo dos meus últimos anos, eu tenho trabalhado com pacientes neurológicos com diferentes diagnósticos. Sim, a minha experiência maior hoje ela é com pacientes com demência, principalmente pacientes com doença de Alzheimer, e isso me permitiu fazer um olhar muito amplificado sobre o que eu vinha desenvolvendo de trabalho com os meus pacientes neurológicos. Bom, para que a gente possa discutir, conversar um pouco mais, eu trazer também a minha experiência para vocês ao longo desses anos de trabalho, eu queria que a gente começasse pensando sobre como que o Ministério da Saúde enxerga a questão das doenças neurológicas no nosso país. Tá? A portaria número 1161, de 7 de julho de 2005, ela instituiu e estabeleceu uma política nacional de atenção ao portador de doença neurológica. Bom, ela considerou os seguintes componentes fundamentais: atenção básica, média complexidade, alta complexidade e ainda um plano de prevenção e tratamento de doenças neurológicas, regulamentação suplementar, regulação, controle e avaliação de ações, um sistema de informação que contribua para a tomada de decisões, diretrizes de conduta, capacitação e educação permanentes e acesso aos medicamentos. Dentro, nessas ações, ou essas ações, elas foram desenvolvidas dentro dos componentes fundamentais. Quais são? Atenção básica, média complexidade e a alta complexidade. Na atenção básica, se propunha, na verdade, desde o acompanhamento no pré-natal, tá, de todo e qualquer gestante, tratamento da desnutrição infantil, que hoje está relativamente reduzida. Nós já conseguimos zerar, né, há alguns anos atrás, a desnutrição infantil, mas ela foi responsável durante muito tempo por crianças que desenvolveram comprometimentos musculoesqueléticos e neurológicos. Por isso, recebeu uma atenção especial do Ministério da Saúde com programas específicos para acompanhamento da saúde da mãe e da saúde da criança. E eu estou falando lá de algo que começou meados dos anos 70, 80, até os anos 90, onde então começou a se fazer uma mudança muito significativa a respeito de tentar erradicar a desnutrição infantil do país. Além disso, tratamento de doenças infecciosas,
o controle da hipertensão e da diabetes. Então, assim, o que a gente tem aqui dentro desse contexto dos componentes fundamentais na promoção de saúde e na prevenção das doenças neurológicas dentro da atenção básica, vai desde o acompanhamento da criança, melhor, desde o acompanhamento da gestante, né, da mãe que está gestando uma criança, até o acompanhamento da criança, e ela também atravessa o cuidado com o adulto, né, que é tratar ou acompanhar especificamente o paciente que tem a hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Dentro da média complexidade, a gente tem a atenção diagnóstica e terapêutica especializada a partir do processo de referência e contra-referência, e a alta complexidade, que traz procedimentos neurológicos. Então, assim, o acompanhamento dentro do neurointensivismo, né, e dos processos neurocirúrgicos. Independente desses componentes fundamentais, o que se pretende é o impacto positivo na sobrevida, na morbidade e na qualidade de vida das pessoas. Bom, se a gente fosse pensar hoje, né, especificamente das doenças neurológicas, que é onde a gente vai chegar daqui um pouco no nosso conteúdo, se a gente for pensar hoje nas doenças neurológicas, a gente vai ter que pensar em alguns aspectos específicos, tá? Esses aspectos, para mim, são pensar na condição músculo-esquelética do indivíduo, pensar na condição neurológica do indivíduo. Se eu pensar na condição músculo-esquelética do indivíduo, eu tenho que pensar na condição óssea desse indivíduo. Se eu pensar na condição neurológica desse indivíduo, eu tenho que pensar na sua estrutura, organização do sistema nervoso, que está diretamente ligado ao processo de aprendizagem. A aprendizagem, de toda e qualquer forma, passa por aprendizagem motora e por aprendizagem dentro da construção, da estabilização da cognição. Bom, a gente vai começar falando, eu vou entrar mais especificamente em alguns assuntos, que é para a gente poder fazer essa ligação entre essas características que eu vou trazer a partir de agora, com o que diz respeito à promoção e prevenção de doenças neurológicas, promoção de saúde e prevenção de doenças neurológicas. Então, trazendo assim especificamente características biomecânicas do osso, tá? Reabsorção e depósito ósseo, atividade física e remodelagem óssea, inatividade e remodelagem óssea, depósito ósseo do tecido mole e a osteoporose. Bom, todas essas 5 características, elas acompanham o indivíduo ao longo do processo de seu desenvolvimento. Quando eu estou falando ao longo do processo de desenvolvimento, eu quero colocar aqui desenvolvimento / envelhecimento. Tá? Porque se a gente for pensar no processo de desenvolvimento sem pensar no processo de envelhecimento, eu não consigo construir no processo de desenvolvimento algo que assegure ao indivíduo um envelhecimento saudável. Então, quando a gente pensa em promoção de saúde e, ao mesmo tempo, prevenção de doenças neurológicas, a gente precisa pensar no desenvolvimento do indivíduo, certo? E como se faz esse acompanhamento, e precisa pensar no processo de envelhecimento. Parece que a gente está falando de 2 conceitos diferentes, e a gente está. De qualquer forma, o envelhecimento ele é uma consequência do processo de desenvolvimento. Se a gente pensar lá, desenvolvimento neuropsicomotor, né? Voltar para a nossa fala clássica, né? E pensar no processo de envelhecimento, eu gostaria de que a gente entendesse da seguinte forma. Se eu tomar o desenvolvimento humano, eu tenho dentro do desenvolvimento humano um processo de envelhecimento. Então, o desenvolvimento, até como é apresentado pela Papalha, né, que todo mundo conhece, ela traduz para a gente o olhar sobre a criança, né, a criança bebê, a criança na primeira infância, a criança lá na sua segunda infância, o pré-adolescente, o adolescente, o adulto jovem e o adulto tardio, né? Passando ali nesse caminho pela meia-idade. Cada um desses indivíduos vai ter características específicas
Cada um desses indivíduos, na fase que estiver vivendo, vai ter características específicas. Essas características, elas vão mudando à medida que o indivíduo vai desenvolvendo, consequentemente vai envelhecendo. E essas mudanças, elas nada mais são do que a consequência da relação que o indivíduo tem com o corpo dele e com o meio que ele cerca. Ele é diretamente influenciado pelo corpo dele e pelo meio que o cerca. Então, essa comunicação do indivíduo com ele mesmo, com o corpo dele, com o meio, o faz criar, desenvolver, aprimorar, aperfeiçoar, ou seja lá o verbo que vocês quiserem usar, essas características biomecânicas do osso. Então, assim, a minha ideia aqui não é que a gente vá falar conceitualmente sobre reabsorção e depósito ósseo, atividade física e remodelagem óssea, mas é preciso que eu faça uma relação entre o que eu aprendo, né? Como que acontece, por exemplo, né? Como que acontece remodelagem óssea, né? E qual a relação dela com a atividade física, para eu entender por que lá na frente, no processo de envelhecimento, a remodelagem óssea que vai modificar continua dependente da atividade física. Então vamos ver. A nossa estrutura óssea, certo? Ela vai se descalcificando e se recalcificando, ou seja, nós vamos sofrendo mudanças na nossa estrutura óssea à medida que o nosso corpo vai desenvolvendo, certo? E vão mudanças desde o crescimento até a nossa, que aí passa pela altura, até a nossa mudança de peso, né? Então, se mede lá uma criança recém-nascida, se pesamos uma criança recém-nascida, né, que tem lá uma estrutura praticamente cartilaginosa, ainda com toda a base intrauterina, né, à medida que ela vai comunicando com o meio, relacionando com o corpo dela e vai recebendo as interferências desse meio e vai por sensações que depois vira por percepções, enfim, ela vai aprimorando a condição óssea e muscular dela. Para isso acontecer, ela precisa da comunicação com o meio, certo? Então, essa estrutura óssea que se desmonta e que se remonta, tá? Ela é completamente dependente da capacidade da criança de se movimentar, certo? Se ela é completamente dependente da sua capacidade de se movimentar, nós temos que pensar que todo movimento igual a atividade física contribui para que essa estrutura óssea se modifique. Quanto mais esse movimento é realizado, ou quanto mais o movimento é realizado, ou quanto mais atividade física eu faço, ou quanto mais exercício físico eu faço, mais eu moldo a minha estrutura óssea. E aí nós vamos partir para situações bem conhecidas assim. Uma criança que tenha desenvolvido uma paralisia cerebral e ela chega aos 10 anos de vida sem ter tido a experiência sequer do sentar, é uma criança que vai ter uma estrutura óssea frágil. Se essa criança tem uma estrutura óssea frágil, certo? E que está fragilizada em função desses processos de reabsorção e depósito ósseo, por exemplo, se eu pensar lá que uma criança nasce com uma cabeça de fêmur desse tamanho e com um acetábulo raso, e o que vai fazer com que essa cabeça de fêmur tome forma e o acetábulo fique côncavo é o impacto, se essa criança não vive essa experiência do impacto, essa cabeça de fêmur não configura esfera e esse acetábulo não configura concavidade. Esse encaixe acaba não acontecendo. Qual é a consequência disso, pensando? A consequência disso, cinesiológica, se a criança tem uma hipertonia espástica, ela vai ter uma ação de tensão muscular o tempo inteiro sobre essa estrutura óssea, e essa ação sobre essa estrutura óssea, guardada à proporção da estrutura, né, cabeça de fêmur pequena, mais acetábulo raso, aumenta o risco dessa criança fazer uma luxação. Bom, então o que a gente tem daqui? A atividade física é absolutamente importante, e eu usaria também o movimento, como já falei antes, necessária para que a remodelagem óssea aconteça, certo?
Toda vez que nós realizamos uma atividade física, um exercício físico, nós jogamos impacto sobre a estrutura óssea. Tá? Claro que o contrário é verdadeiro. A inatividade e a remodelagem óssea vão fazer exatamente a mesma coisa. Nós vamos ter o contrário, na verdade, né? Então, assim, a inatividade, ou seja, o não fazer, não favorece a condição óssea, a remodelagem óssea, a estruturação óssea. Então, uma criança que chega lá até os 10 anos e não adotou uma postura mais alta, ou seja, não sofreu impacto, né? Não teve impacto, não teve ação da gravidade sobre o corpo, obviamente é uma criança que vai apresentar uma estrutura óssea fragilizada, certo? Essa estrutura óssea fragilizada vai ser modificada quando a criança chegar na fase de crescimento, quando o hormônio de crescimento dispara no corpo. Então, quando a criança chegar na adolescência, independente da condição motora dela, ela também vai sofrer as consequências do hormônio de crescimento. Se ela vai sofrer as ações do hormônio de crescimento, ela também vai crescer. E aí esse crescimento, que pode ser desordenado dependendo da intensidade do tônus muscular, né? Esse crescimento que pode ser atrapalhado por uma hipotonia grave, ela vai fazer com que essa estrutura óssea fique comprometida. E aí nós vamos ter uma criança que chega na fase da adolescência com altos riscos, então, de deformidades ósseas. Daí vem as luxações de quadril, falei antes, aí vem os riscos de escolioses, daí vem os encurtamentos estáticos que as crianças acabam sofrendo ao longo dessa fase de desenvolvimento ou dessa fase de crescimento. Evidentemente, quando essa criança chega na vida adulta, ela chega muito mais comprometida, ela chega muito mais tomada de uma condição músculo-esquelética deficiente, que vai impedir que qualquer aquisição que ela possa ainda vir a fazer numa fase mais tardia, ela não consiga. Tá? Claro, daí nós vamos entrar na possibilidade de ter que lidar com a alta complexidade dentro desses componentes fundamentais, né, que a gente está falando antes. Porque numa situação dessas, é preciso que essas crianças sejam acompanhadas por traumato-ortopedistas, porque talvez sejam crianças que precisem que venham a precisar de cirurgias ortopédicas, certo? Para corrigir, né? Ou uma luxação, ou para estabilizar a pelve, ou inclusive para corrigir uma escoliose grave. Claro que o papel do fisioterapeuta, que acompanha uma criança dessas desde o começo, é fazer detalhadamente essa observação, essa avaliação da criança, para saber o momento que ele precisa da equipe multidisciplinar, o momento que ele precisa de alguém que o ajude a controlar o desenvolvimento não satisfatório da criança. Hoje em dia, se usa muito a aplicação de Botox, né? Então, pega lá uma determinada musculatura tensionada, né? E vai fazer a aplicação do Botox. O que eu tenho observado na prática? A aplicação de Botox tem sido muito mais recorrente do que encaminhamento de crianças em fase de segunda infância, quando é possível e talvez necessário que ela faça uma primeira correção cirúrgica, ou então antes da adolescência, antes daquela fase do estirão, em que ela também precisa das correções cirúrgicas, que seriam as tenotomias. E aí as crianças acabam, em função de não conseguir fazer o acompanhamento correto, necessário, com as aplicações de Botox no tempo que precisa ser feito, desenvolverem as deformidades mesmo utilizando o Botox. Não é uma regra, tem crianças que evoluem muito bem, mas são crianças que precisam do acompanhamento fisioterapêutico mais detalhado, né? A minha experiência traz que quanto mais você quanto mais você puder oferecer para a criança o acompanhamento de um médico traumato-ortopedista que avalie a necessidade dela fazer a tenotomia, certo? E se essa tenotomia for necessária, investir nela, né? Ir para o recurso cirúrgico, muito mais resultados positivos, inclusive de se buscar
deambulação da criança, né, ou fazer com que a criança caminhe, fica muito mais próximo do que se ficar investindo em botox quando a criança não está apresentando o resultado que se quer, e principalmente quando se está aplicando botox na criança sem que ela tenha um acompanhamento que ela precisa ter, sem que ela tenha um acompanhamento efetivo em termos de sessões por semana para que o resultado seja o melhor resultado possível. Tá? Então, assim, eu acho que aqui é um apanhado meio que geral da biomecânica do osso, tá? Mas a gente tem que entender que o osso, ele nada mais é do que uma estrutura que mantém o corpo funcionando, né? Nós nos movimentamos em função da nossa estrutura óssea, né? É ela que nos carrega. Tá? Claro que aqui eu tenho que combinar com o músculo, né? Mas eu preciso que a gente consiga entender que quando eu estou falando sobre as condições ou sobre as características biomecânicas do osso, eu não posso pensar só no osso. O que a gente fez aqui foi pensar na estrutura óssea.